Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 19 de outubro de 2011. Bom, a palavra que eu vou iniciar o nosso call hoje é frustrante. Foi assim que foi o nosso pregão hoje. Muito frustrante. Pouquíssima movimentação, volume até razoável dentro do esperado, nada espetacular também, mas tivemos aí pouquíssima movimentação no nosso mercado. Tá? Então, a grande maioria dos ativos consolidando aí durante todo o pregão e não teve lá muito o que a gente fazer, tá certo? Então, depois de 2 dias espetaculares, como a gente teve aí segunda-feira, terça-feira, a gente hoje tirou um pouco o pé do acelerador, aliviamos um pouco, porque realmente não foi lá um dia muito fácil. E como a gente sempre fala para vocês, não adianta você ganhar nos dias bons se você perder nos dias ruins, tá certo? Então hoje era um dia ruim, hoje era um dia consolidado, hoje era um dia sem movimentação e que a gente precisa saber ficar de fora, precisa saber proteger o nosso capital, porque é isso, na verdade, bem lá no fundo, que faz a grande diferença, tá certo? Então, comentávamos hoje no período da tarde com os nossos alunos, lá mais para o fim do pregão, que não adianta nada você ter ganho muito dinheiro na segunda e na terça-feira, como nós ganhamos, e você devolver isso no pregão de hoje, que foi um pregão consolidado, que foi um pregão difícil. O grande segredo em operações day trade, o grande segredo em você ter sucesso operando day trade, ele mora justamente em você saber não perder. Quando você aprende a não perder, você começa a descobrir o que é importante para você começar a ganhar, tá certo? Então essa é a lógica das operações que a gente faz em day trade. Então nesse call de fechamento a gente vai trabalhar com vocês aí, vamos fazer a análise dos índices como sempre, e nós vamos trabalhar com alguns ativos que se destacaram no dia e que podem ser boas opções para amanhã, tá? Então vamos tentar adiantar alguma coisa, tentar adiantar algum tipo de análise para vocês aí, do que a gente vai trabalhar já no call de abertura amanhã. Então alguns ativos que se destacaram, tá? Ibovespa, tivemos hoje consolidando durante todo o pregão, dentro dos limites do candle de ontem. Chegamos até a romper, mesmo que por um pouquinho, logo aqui na abertura do mercado americano. A gente chegou a romper, chegamos a fazer máximo em relação ao dia de ontem. Depois consolidamos o resto do pregão, o resto do dia sem movimentação alguma, montamos um pivô de baixa, depois voltamos a subir, enfim, isso impediu praticamente todas as nossas operações, não montamos nenhuma posição interessante. Tiveram algumas operações, mas nada que vale a pena ser mostrado aqui no call para vocês, tá certo? Então, é normal, depois de uma altíssima volatilidade, como nós tivemos segunda-feira, o mercado cedendo 2%, ontem o mercado subindo 2%, então recuperamos praticamente toda a queda. No dia de hoje, a gente acabou consolidando, acabou ficando parado aqui dentro dos limites do candle anterior. Então, não tem muito o que a gente falar para vocês com relação ao dia de hoje. Era esperado, a gente falou no call de abertura para vocês que era normal o mercado dar uma aliviada, o mercado dar uma parada, que seria um dia difícil. Então, como eu disse, não foi nenhuma novidade. A gente já tinha isso dentro do previsto, já estava nos nossos planos, tá certo? Rompendo agora, Ibovespa. Então, essa máxima aqui no dia de hoje, agora sim, 55.244, a gente deve ter espaço então para vir buscar essa região aqui, 57.619, 58.241 e depois lá 58.589. Então esses são os próximos objetivos do nosso Ibovespa. Se por acaso o mercado perder a mínima de hoje, 54.483, amanhã a gente deve ir lá testar essa região dos 53.188. Depois temos algumas resistências, perdão, alguns suportes aqui nos 52.399. Depois temos aqui 51.853. E daí estamos falando das mínimas do ano lá, 49.400, 47.793. Mas isso já bastante distante do que a gente está enfrentando no dia agora. Tá? Então, complicado falar em venda com o mercado forte como estava no dia de ontem, mas também hoje a gente acabou ficando aí no 0 a 0, ficamos na indecisão. Mercado americano, índice Dow Jones, também trabalhando aí dentro dos limites do candle de ontem, também dentro dos limites da consolidação.
Não tivemos movimentação, mercado lá fora fraco, volume abaixo da média. E vale a análise que a gente já havia feito ontem, que a gente havia feito no pregão também, no call de abertura. Rompendo aqui 11.652, temos espaço para vir testar lá 11.716. Hoje não valeu, hoje vamos tirar o candle do gráfico, porque simplesmente consolidamos. Durante todo o dia não tivemos aí movimentação, tá certo? Se por acaso perder a mínima, 11.469, podemos acreditar na volta para o miolo da consolidação, 11.296, depois lá os 11.000 pontos. Vamos torcer para que isso não aconteça, que a gente continue desenvolvendo tendência, que a gente continue subindo bem, que a gente continue com o mercado com direção, com volume, com a volatilidade que a gente gosta de aproveitar, como a gente teve segunda-feira e terça-feira, tá certo? Bom, pessoal, tivemos vários ativos se destacando hoje, vou mostrar alguns deles para vocês, que são ativos aí que para os próximos dias podem ser interessantes. Temos aqui a Embraer, subindo muito bonita no dia, rompendo aqui o topo anterior, então montando um belo pivô de alta aqui no diário, subindo mais de 3%. Próximos objetivos da Embraer aqui em 12,75, depois temos objetivo aqui nos 13,38. Além da Embraer, nós tivemos aí também a Gafisa, GFSA3, também se destacando, subindo aí mais de 4% a Gafisa, recuperando bem, montando mais um candle bonito de alta aqui. E agora a gente tem ainda como próximos objetivos para ela aqui a região dos R$ 5,99, R$ 6, como rompidas, perdão, já foi rompido, então esse não é o objetivo, já foi rompido. Próximo objetivo dela, exatamente aqui, 6,48, tá? Então rompemos aqui os 5,99 e temos objetivo agora aqui na região dos 6,48. Então essa é a Gafisa. Nós temos ainda um alvo interessante para cima, ela pode continuar desenvolvendo nos próximos dias. A Cyrela também montou algo interessante. A gente acredita que isso pode ser em função da expectativa do pessoal com relação à taxa de juros que vai ser divulgada hoje à noite na reunião do Copom. Na última vez as construtoras bombaram aí com relação à baixa na taxa, então o pessoal talvez já esteja com expectativa, talvez esteja se preparando, encarteirando alguma coisa de construtora aí, para caso elas façam o mesmo objetivo. Então, recuperando bem também a Cyrela, subindo aí mais de 3% no dia, rompendo aqui toda essa zona aqui dos 13,80, e ela deve agora tentar se firmar acima de R$ 14, tá? Temos como possíveis alvos para ela, principalmente aqui essa região dos 15, tá? Então seria um alvo interessante aqui para a Cyrela, mais ou menos o miolo dessa consolidação, então seria um alvo bem interessante para ela vir buscar nos próximos dias. A Vale, como destaque negativo do dia, então cedendo forte a Vale, puxando o nosso índice aí, ou segurando o nosso índice, caindo aí no dia 2,8%, quase 3%. Então muito feia a Vale, e se continuar cedendo assim, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$ 37, depois lá dos R$ 36, tá? Então pode continuar desenvolvendo aí. CSN também devolvendo uma boa parte, aí, mais de 50% dos ganhos do pregão de ontem. Então também interessante aqui a CSN. Ela não deveria perder essa região aqui dos 13,65. Se ela perder 13,65, aí ela fica realmente numa condição complicada e pode vir testar essas mínimas aqui, 13,23, 12,80, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Temos ainda os Minas também devolvendo parte dos ganhos, e também se perder essa região aqui dos 10,42, ela pode vir buscar alguns fundos aqui nessa região dos R$ 10, 9,86, tá? Temos também hipermarcas movimentando bem no dia, subindo forte aí 4,5%. Parabéns para a nossa equipe de análise aí, o pessoal acabou recomendando compra de hipermarcas no pregão de hoje, no qual a gente recomendou compra, e realmente desenvolveu bem, apesar de que foi difícil pegar ela, foi difícil operar, ela consolidou, de repente estourou para cima, depois consolidou o restante do pregão, e no final subiu mais um pouquinho. Então não foi muito fácil operar ela, e nós não gostamos, como muitos de vocês já sabem, nós não gostamos de operar quando o mercado em si está consolidado, tá? Então, apesar de vários ativos movimentando bem, a gente acabou não aproveitando muito
essa movimentação, uma vez que o mercado estava todo consolidado. Tá? Temos um destaque negativo aqui também para a Fibria, tá certo? Que também cedeu forte aí no dia, deixando aqui um belo de um contra-ataque, tá? Então devolvendo praticamente toda a alta de ontem, e também para os próximos dias, se continuar caindo, ela pode vir buscar alvos bem mais baixos aqui na região dos 14,10, e depois nós temos aqui na região dos R$13, R$13,30, tá? Além da Fibria, um destaque positivo aqui para o setor de varejo, lojas americanas subindo bem no dia, 2,6%. Tem alguns alvos interessantes, 16,18, 16,56. E também temos aqui as lojas Renner. Também destaque positivo para o dia, subindo aí 2,5%. E montando aquele pivô que a gente havia comentado no call no dia de ontem. Tá? Então rompeu 55,35. Tem espaço para a gente testar agora essa região aqui dos R$61,18, R$62,11. E depois tem a máxima lá em 65,83. Então, destaque positivo também para o setor de varejo. E finalmente para o Itaú, que também desenvolveu bem no dia, aí, subindo 1,9%. Apesar de ter sido muito difícil operar o Itaú no dia, como foi em quase todos os papéis. A maior parte foi muito difícil. Ele subiu consistentemente ao longo do dia, mas observe que rompia a máxima e voltava, rompia e voltava, rompia e voltava. Então, praticamente não dava entrada, quando dava o stop era muito alto. Então foi complicado operar ele, hoje não foi lá muito bom, mas fica um destaque positivo aí, subindo bem, subindo 1,9%, e passa a ter objetivos agora aqui na região de 32,91. Vamos ver se ele vai buscar isso aí, tá certo? Então, pessoal, só foi essa breve passada nos ativos que mais movimentaram no dia, que a gente queria mostrar para vocês, e que vale a pena a gente ficar de olho para os próximos pregões, que podem trazer uma movimentação interessante para a gente. Tá? Então tivemos, como eu disse, um pregão muito difícil, e apesar desses ativos terem se movimentado bem, nós preferimos ficar de fora em função de o índice estar muito consolidado. Quando isso acontece, e nós não temos uma movimentação espetacular causada por notícia, que não foi o caso de hoje, a gente acaba tendo uma quantidade enorme de stops, uma quantidade enorme de violinadas acontecendo durante todo o dia. Então a gente prefere ficar de fora para proteger a nossa carteira, proteger nosso capital, uma vez que tivemos 2 dias espetaculares, segunda e terça-feira, ganhamos muito dinheiro, conseguimos um resultado espetacular, e hoje foi o dia de manter, foi o dia de proteger isso, tá certo? Então, mantendo sempre a lógica daquilo que a gente ensina para vocês. Desejamos a todos, então, um excelente descanso, uma boa noite, e convidamos, como sempre, para acompanhar o nosso call de abertura amanhã, pontualmente às 10h30, lá no nosso site da Interinvest, no auditório. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br. Um grande abraço e até lá.